Então, essa nossa apresentação ela vem para isso, para definir quais os principais impactos no setor de seguros. Quais os principais impactos que o IFRS 17 vai deixar para o setor de seguros? A principal crença limitante, na minha opinião, é essa. São crenças internas. Porque, se você fosse pensar em grandes empresas, a gente vai discutir isso ao longo dos próximos episódios, mas hoje, só para dar um gostinho, grandes empresas, elas, assim, quem se preparou, por exemplo, para desenvolver um Solvência 2 de forma adequada, pensando no gerenciamento de risco, é o que a gente espera de grandes corporações. Essas grandes corporações, pelo menos em tese, se na prática não ocorreu, é uma boa hora para pensar nisso, tá? Para refletir sobre essa necessidade. E mais, refletir sobre essa necessidade de criar um regime de capital, montar um modelo de gerenciamento de risco que impacta o capital econômico. Tá? Por quê? Porque o capital econômico é um insumo do IFRS 17 e ele está diretamente relacionado ao gerenciamento de risco. Então, é bom ficar antenado em relação a isso. Para quem fez, já é meio caminho andado. A parte mais complicada é mais fácil de adaptar pelas características do IFRS 17. E a parte que exige um conhecimento já foi suplantada porque o modelo está pronto. Então, o IFRS 17, nesse aspecto, do ponto de vista tecnológico, para quem está preparado. E para quem não está preparado, para a empresa pequena? Também talvez não seja tão complexo. Por que talvez não seja tão complexo? Porque uma empresa menor, ela vai ter as necessidades menores de definição, por exemplo, dos portfólios de contrato, que é um fator importante. Porque a definição do contrato de seguro é bem definido lá no IFRS 17. Apontando, é quase um checklist. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Isso é contrato de seguro. Então você já monta um data lake para poder elaborar. E quem já fez o trabalho, em tese, já tem um data lake, um data warehouse, um processo de dados, tá? De ETL, de extração, transformação e carga de dados, preparado para executar essas atividades. Quem não está preparado para executar essas atividades, essas empresas elas vão se preparar pensando nisso, pensando no seu processo, na sua base. Tá? Bom, já falei, né, que o IFRS, né, é um padrão de publicação de relatórios financeiros internacionais, tá? Foi desenvolvido pelo IASB, que é tipo um comitê para definir as normas padrões, a gente já comentou no início do vídeo, da aula, e o objetivo dessas instruções é homogeneização e comparabilidade. E o contrato de seguro é um dos mais complexos a serem resolvidos. Por isso que a gente já teve um padrão IFRS, o IFRS 4, que eu poderia dizer que era um processo, ou seja, uma parte ainda pensando na operação e nos critérios de constituição dos passivos associados aos contratos de seguro tradicionais. É uma pequena evolução, é um passo evolutivo o IFRS 4. No IFRS 4 para o IFRS 17, eu diria que é um passo mais que evolutivo, é uma disrupção complexa, mas o passo disruptivo era do IFRS 4 para o IFRS 17. Aí a coisa muda bastante de figura e as necessidades mudam bastante. Tá? Então, o que cabe? O IASB, então, vem com essa necessidade de criar um critério justo, bem ponderado, em relação aos contratos de seguro. A pergunta que surge é essa: como você apresenta para os interessados, para os investidores, para o público em geral, tá? Esse tipo de operação não é uma coisa muito simples. E mais, o IFRS 17 ele traz um discurso bem duro, dizendo o que tem no passado não serve, não é adequado para a proposta de comparação
e homogeneização dos critérios de publicação dos contratos, das informações associadas aos contratos de seguro. Não era adequado. Nunca é ruim repetir. O IFRS não é apenas uma mudança regulatória, é uma oportunidade de crescimento profissional. As pessoas que vão trabalhar a partir dessa nova visão vão começar a ter a necessidade de entender melhor a origem da operação, mas não o transacional, na emissão, no pagamento do sinistro. Isso é relevante? É muito relevante, mas isso ainda é um paradigma tradicional. Isso não vai mudar tanto assim. O que vai mudar é só organizar a informação vinculada a uma espécie de centro de custo que é o contrato de seguro e os portfólios derivados dessa carteira, né, desses contratos. Isso vai ter que ajustar, porque você precisa quase criar um centro de custo específico para isso, se ele já não existir, tá? Eu acredito também que a maioria dos casos já existe. Então, essa oportunidade de profissional é uma oportunidade para você que está ouvindo, para você entender um pouco mais perceber um pouco mais sobre essa operação de seguro e poder se beneficiar desse conhecimento para evoluir, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Como eu já falei, a ideia é gerar uma transformação no mercado. Essa transformação vem dessa visão diferenciada, de uma visão em que você saía de um padrão muito próprio da contabilidade de seguros para um novo padrão, tá, que vai chafurdar na operação de seguros como um todo, desde o desenvolvimento do produto até o processo de definição do capital econômico da empresa. Mas essas métricas vão ser impactadas diretamente por essas funções, esses processos.